Amém, obrigado. Então, pessoal, quem ficou feliz de saber que amanhã é segunda-feira? Não sentia aquela firmeza, hein, pessoal? Glória a Deus. Alguém aqui sente aquele friozinho na barriga, aquela tristeza quando escuta a música do Fantástico? Já sentiram isso? Eu não sei, faz tempo que eu não assisto mais TV mesmo, mas eu lembro que quando eu trabalhava, eu chegava domingo, começava o Fantástico e aí eu descobria que, cara, acabou meu final de semana. E geralmente dava aquela tristeza, aquela preocupação, né? Como é que vai ser amanhã? Então, eu queria saber de vocês justamente isso, né? Se vocês têm esse sentimento de que segunda-feira é um dia complicado, como o pastor Skip falou, né? E sim, hoje é domingo, gente, e a gente vai falar sobre trabalho no domingo, tá? Não é pecado falar sobre trabalho no domingo, peço que vocês tenham paciência, mas é extremamente importante, vocês vão ver o quanto que o trabalho está relacionado à nossa vida de fé e quanto a nossa fé, ela é impactada pelo nosso trabalho. Deixa eu ver como é que eu passo. Está funcionando passar? Então, a forma como você encara o seu trabalho vai falar muito sobre como você vê a Deus, né? Para vocês, trabalho é uma bênção ou uma maldição? Bênção. Fala. É uma bênção ou uma maldição? Bênção. Mas alguns irmãos, às vezes, vêm assim, não, mas sabe o que é? Quando o homem pecou, o homem saiu do Éden e Deus falou que do suor do seu rosto trabalhará. Ele vai trabalhar, então vai ser difícil e tudo mais. E, gente, aqui, quando a gente está falando de trabalho, eu lembro que quantas vezes, quando eu estava trabalhando, eu pensava assim, meu Deus, um dia eu vou trabalhar, mas um dia talvez eu vou trabalhar de forma integral para o reino. Quem aqui quer trabalhar de forma integral para o reino? Amém? Quem se sente chamado de trabalhar de forma integral para o reino? Amém? Eu queria falar que todos vocês são chamados para trabalhar de forma integral para o reino. E é aqui que começa a nossa primeira divisão e a parte mais importante que a gente vai falar hoje, que é o seu trabalho, o seu ministério integral. Deus, quando criou o homem... pode passar, por favor? Um momento. Ok, para frente. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, a Bíblia fala quando está criando que então o Senhor Deus criou e formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou ser vivente. Deus vinha de um processo criativo, ou seja, Ele estava criando todo o mundo, estava criando o mundo, o mar, os animais, as plantas, Ele vai e cria o homem, Ele forma o homem. Então Deus está trabalhando no começo da palavra de Deus, e a primeira coisa que Ele faz, Ele cria o homem, que é segundo a sua imagem e semelhança. E a primeira coisa que Ele fala para o homem, assim que Ele cria o homem, Ele coloca o homem no jardim, dá uma enxada para ele e fala assim, olha, você deve cuidar e cultivar do jardim. E depois disso ainda Deus manda o homem dar nome a todos os animais, né? Então vai ser um taxonomista, cadê o Lépica? Taxonomista, ok? Então o Lépica era um desses caras que podia dar nome para todos os bichos, né? Volta e meia ele me mostra algumas fotinhas dos bichos que ele fica achando no meio do mato. Mas basicamente é isso, Deus criou e na sua natureza criativa, Ele continua trabalhando e Ele nos criou com um propósito de trabalhar. Gente, tinha que tirar a máscara, né? Verdade, desculpa. E quando a gente fala de trabalho, é importante salientar que trabalho não é só emprego, gente. É tudo aquilo que você faz com as habilidades que Deus te deu. Então, você pode ser um voluntário, você pode ser um cuidador da sua casa, você pode cuidar e educar seus filhos. As tarefas escolares, então, se você não tem trabalho, as suas tarefas escolares é o teu trabalho. E até mesmo se você está buscando um novo emprego, esse é seu trabalho. Então, quando a gente fala da natureza de Deus, a natureza que Deus nos criou, Ele está nos criando, Ele nos criou como nosso ministério principal, nosso ministério é o ministério de trabalho. A Bíblia fala lá em Mateus, que meu pai trabalha até hoje. Então Deus continua trabalhando. Ele fez, continua trabalhando, e ainda vai em Apocalipse e está falando que Deus está criando novas as coisas. Amém? Deus está criando um grande empreendimento, que é a Nova Jerusalém. Então Deus continua trabalhando até hoje. E daqueles que sentem tristeza de segunda-feira, eu tenho uma notícia. A Nova Jerusalém também vai ter trabalho, tá? Então, se você respondeu 100 perguntas e achou que quando você morrer você vai ficar lá no céu, né, tocando arpinha, sem fazer nada, não, lá também vai ter um trabalho. Tem uma cidade para gerenciar, tem a nova cidade de Deus para gerenciar. E quando a gente está falando, e o principal problema que a gente vê hoje em relação ao trabalho é que existe uma diferença, as pessoas fazem uma separação, uma dicotomia entre fé e trabalho.
Então, os gregos, né, por influência grega, que tinha essa ideia de que o trabalho não era algo nobre, né, o trabalho era algo delegado apenas às pessoas com menor conhecimento, a igreja acabou, por um bom tempo, até a Idade Média, assumindo muito isso. Existia o trabalho santo e existia o trabalho dos leigos. Né? E, não, olha, se você trabalha para o Senhor, então você tem uma honra maior. E se você trabalha no emprego secular, não, o teu trabalho é sustentar aquela honra maior. Então, por muitos anos, a igreja viveu como se o trabalho do trabalhador fosse apenas sustentar a obra. E a gente vai ver na palavra de Deus que isso não é uma verdade. E quando a gente percebe isso, na reforma da igreja, então os primeiros reformadores, então mudaram isso. E aqui tem uma frase do Martinho Lutero que eu acho super importante. Ainda que seu trabalho seja de um lavrador de pratos ou de um menino que cuida do estábulo, a sua vocação é divinamente indicada, tão sagrada quanto qualquer pastor ou oficial da igreja. Ou seja, Deus te chamou para que você pudesse expressar Deus através do seu trabalho, através do fruto das suas mãos. E isso aqui é uma coisa especialmente libertadora para nós cristãos. Quantas vezes nós estamos no nosso trabalho, nós estamos na nossa vida corriqueira, nos sentindo culpados, porque a gente não está fazendo o suficiente para Deus, porque nós deveríamos estar fazendo alguma coisa para Deus, porque eu deveria estar fazendo alguma coisa para Deus, porque a gente não entende que o nosso trabalho, o resultado das nossas mãos, é a forma como nós expressamos as qualidades de Deus em nossa vida. Então, eu acho super interessante quando vem esse sentimento, e muitas vezes eu já me senti assim, me sentindo culpado, frustrado, porque eu estou tão cheio de trabalho que eu não consigo fazer a obra de Deus. Só que o que a gente percebe? Quando a gente vai para o nosso dia a dia, e aqui é um ponto importante, né? A gente fala sobre o trabalho de fé e o trabalho secular. A gente passa em torno, aqui Brasil, tá, gente? Entre 18 e 65 anos, então adolescentes e jovens que estão aqui, se você está com 18, já era para estar trabalhando ou fazendo alguma coisa. Então, eu comecei com 14 anos e não morri, estou aqui vivo, né? Então, é bem importante isso, mas se pegar entre 18 e 65 anos, que é o período do trabalhador aqui no Brasil médio, você vai passar 85 mil horas no trabalho e 4.500 horas de culto. Isso se você não faltar culto quando tem jogo do Brasil, se você não ir para as férias e aí não dá para ir no culto, ou naquele dia de sol que você não vai para a praia e vem para o culto. Se você ficar todo esse período de tempo indo aos cultos, ainda vão ser apenas 5% da sua vida você vai estar aqui. E quando a gente pensa que só 5% da vida, a pergunta que já fizeram para vocês é o seguinte: a gente não deve ser um cristão só de domingo. Quem já ouviu essa frase aqui? Que nós não devemos ser um cristão só de domingo. Quem já ouviu a frase que nós devemos ser um cristão de segunda a sábado? Quem ouviu? Nessa igreja vocês já ouviram, gente. Senão a gente faz um repeteco aqui. É importante porque a nossa vida, 95% da nossa vida, quando a gente coloca fé e trabalho, vai estar no trabalho. E sabe qual que é o mais comum? Quando fala assim, então tá, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer essa semana, para que a sua fé esteja no seu trabalho, esteja no 95% do seu tempo. E é normal nós cristãos pensarmos assim, bom, eu vou então pegar e vou levar uma Bíblia, vou deixar do lado da minha mesa, porque alguém vai ter uma dúvida e vai perguntar para mim e eu vou poder falar de Jesus. Quem já fez isso uma vez? Botou a Bíblia na mesa? Outras pessoas podem chegar e falar assim, não, eu vou botar um louvor, ou eu vou falar de Jesus, ou eu vou criar um culto de meio-dia do meu trabalho, eu vou abrir um círculo de oração, eu vou abrir um GP no meu trabalho. Todas essas coisas são coisas extremamente válidas, mas não é aquilo que a gente está falando aqui quando a gente tem uma vida integral de trabalho com Deus. Quando a gente fala isso, existem duas coisas que a gente pode entender. Fé e trabalho. Então, eu tenho a minha fé, eu sou cristão, e eu tenho o meu trabalho. E aí eu vou lá no meu trabalho e eu sou um profissional e cristão. É como se eu pegasse duas pecinhas de Lego, profissão e trabalho, e encaixasse, e aí, enquanto eu vou trabalhando, dependendo de algum momento, eu vou lá e falo de Jesus para alguém, coloco uma música ou coloco um panfletinho. Mas quando a Bíblia nos fala sobre fé no trabalho, a gente não está falando de ter umas habilidades espirituais no trabalho. Ou seja, não é orar, fazer jejum lá no culto, fazer, hora que chegar os funcionários, fazer uma oração, não. A fé no trabalho é um fermento que leveda a massa. Se você pensar... alguém pode trazer um copinho de água, por favor? Se você pensar
que quando a gente está fazendo o nosso trabalho é aquela massa, e você põe a fé, o fermento, aquele trabalho vai ser muito melhor. Aquele trabalho vai ser muito mais bonito, mais belo. Ou seja, nós precisamos que a nossa fé nos influencie no resultado do nosso trabalho. Uma coisa que, quando a gente está falando da natureza de Deus, lembra que quando Deus cria o mundo, no final de Gênesis 1, no capítulo 31, e Deus olhou o que fez e viu que era? Viu que era bom. Essa natureza divina nós precisamos ter no nosso trabalho. Quando nós terminamos um trabalho, quando entregamos um relatório, quando fizemos um lanche, se você tem um carrinho de lanche, se você é Uber, quando você entrega seu motorista, quando você entrega seu passageiro, a viagem que você está fazendo, você tem que terminar aquilo que você fez e... Nossa, eu fiz bem feito. E isso é uma das principais coisas que muitas vezes nós cristãos não percebemos. Nós buscamos muitas vezes... Obrigado. Nós buscamos muitas vezes apenas atividades externas que não mostrem o nosso trabalho como sendo executado. E a fé no trabalho é exatamente isso, irmãos. Nós entendermos que o resultado das nossas mãos, aquilo que nós fazemos, reflete a natureza de Deus. E reflete uma natureza de Deus por quê? Porque o Deus criativo, ou seja, o trabalho é uma das atividades mais importantes porque ele expressa a natureza de um Deus criativo. Ou seja, nós temos que ser criativos em nosso trabalho, porque Deus é criativo, Deus criou o mundo todo, habilidoso, Deus com habilidade criou o mundo, Deus é um Deus mantenedor, olha o mundo funcionando, olha o universo todo se encaixando, Deus é um Deus gerenciador também. Ele organizou todas as coisas, organizou o rio, organizou tudo isso assim. E por último, Deus é um Deus empreendedor. Então, essas características, criatividade, habilidade, ser mantenedor, gerenciador e empreendedor, são formas como a gente expressa a natureza de Deus através da nossa vida. Essa nossa série fala sobre o verbo. E o verbo, quando o verbo encarna na nossa vida, ou seja, quando nós começamos a viver de acordo com esse verbo, é a vida de Deus na gente. Então, as pessoas precisam ver Deus em cada um dos resultados do nosso trabalho. Independente do que você faça, independente daquilo que você faça, é importante que as pessoas consigam ver Deus. E aí eu vou para Efésios 6, 5, 8, que tem uma verdade bíblica extremamente importante para nós no dia de hoje. E fala assim, no versículo 5, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor o recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja ele escravo ou livre. A pergunta que eu tenho para vocês é assim, será que no dia a dia do teu trabalho, você tem trabalhado para o seu chefe, você tem trabalhado na sua empresa como quem faz para o Senhor? Será que quando você está murmurando, falando mal do seu chefe, biblicamente de quem você está falando mal? Para quem você está murmurando quando no seu trabalho, você reclama do seu trabalho? Se você rouba do teu trabalho, você está roubando de quem? Se você é displicente do seu trabalho, para quem que você está sendo displicente? Quando a gente fala de fé e trabalho, e a gente começa a olhar o que Deus espera das nossas vidas como profissionais, irmãos, é uma coisa muito séria. Ah, mas a minha empresa não me valoriza. Espera aí, aqui fala, o Senhor o recompensará. Você está trabalhando por causa de recompensa? O Senhor o recompensará. Aí fala assim, não, mas sabe o que é, Jana? Só que eu não estou muito empolgado. Mas não é empolgado, gente, é para fazer para o Senhor, com sinceridade de coração. A Bíblia é muito, muito, muito clara nesse sentido, irmãos. E quantas vezes eu, como profissional, reclamei do meu chefe, lá atrás. E quantas vezes eu acabei não percebendo o quanto isso era importante para Deus. E como eu me arrependi disso. Quando preparava essa pregação, com a ajuda da Paty, algumas coisas vieram à minha cabeça. E nesse meu histórico, eu falei, meu Deus, muitas vezes, quantas vezes lá atrás? Hoje eu sou chefe, sou patrão, tenho minha empresa, mas lá atrás eu pequei. Então, quanto é importante, queridos, a gente avaliar esse ponto. E quando a gente fala de fé e trabalho, eu gostaria de trazer 3 exemplos aqui bem novos de profissionais cristãos, profissionais de Deus, que eu acho fantástico. O primeiro deles, vocês conhecem esse cara aqui?
né? Aqui é o LinkedIn do José, né? José, ele tem um outro nome egípcio ali, né? Ele é governador e segundo maior do Egito, né? Responsável pelo palácio e pelo planejamento do Império do Egípcio todo, né? Então ele tem algumas conexões importantes aqui. Mas olha que interessante. Se você pegar a história de José, a gente lembra de toda a história de José e como Deus falou com ele, como liberou e como tudo mais. Mas tem uma parte da vida de José que é extremamente importante, que é a vida profissional dele. Que sem a vida profissional dele, ele não teria o êxito que ele teve. Ou seja, lembra dos 5%, verso 95? 95% do tempo de José, ele está aqui. Está trabalhando. E olha o crescimento que ele teve. Vocês acham que ele trabalhando na cadeia, tu acha que ele estava trabalhando para o zelador? Tu acha que no coração dele, não, vou trabalhar para o meu zelador? Ele estava colocando o Senhor acima. Ele estava colocando a verdade da bíblica de que ele estava trabalhando como se trabalhasse a Deus. E por isso ele saiu da casa de Potifar, mesmo com aquela injustiça toda. Ele não desanimou, ele foi para a cadeia, deu o melhor dele, trabalhou como Deus, e ele chegou ao status, né? Chegou ao ápice da carreira dele, sendo o segundo maior do Egito, ou maioral, né? E a gente fala assim, poxa, mas é tudo Deus, olha só que bacana. Sim, irmãos. Mas olha só, se a gente pegar, por exemplo, quais são as avaliações, o que os seus amigos de trabalho, o que os seus patrões falavam dele? E aí vem um ponto importante nas nossas vidas. O que o seu patrão falaria de você hoje? O que os teus últimos 2, 3 patrões falariam de você hoje? E essa é uma pergunta, sempre quando eu estou entrevistando alguma pessoa, eu falo, cara, se eu perguntasse para o teu chefe, como é que você era lá, o que ele falaria para mim? E olha só o que falou o Potifar, né? Agradei-me de José e rapidamente tornei o administrador dos meus bens. Ele cuidava da minha casa e eu confiei tudo que eu possuía a ele. Está lá em Gênesis 39, 4. Óbvio, ele fez essa avaliação antes dele, né, expulsar e demitir por justa causa Potifar, o José, né? E de forma injusta, a gente sabe. E aí o carcereiro, olha o carcereiro fala em Gênesis 39, 23. Não me preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque Deus de José estava com ele e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Será que o teu empregador hoje pode deixar tudo na tua mão sem se preocupar? Isso é um desafio para a gente. Gente, o que o seu empregador escreveria no seu LinkedIn? Nós temos aqui a Bíblia registrando isso, de um profissional cristão. Né? E olha que interessante, Deus estava com ele, ou seja, eles percebiam, e olha quantas vezes no meu trabalho, desde o início, tinha problemas que eu não conseguia resolver, eu ia para o banheiro, me trancava no banheiro, chorava não, às vezes chorava, mas me trancava no banheiro e falava, Senhor, Tu és o Deus criativo, meu Deus, não, tu és fonte de todo conhecimento, eu preciso de uma resposta. E muitas vezes, de verdade, a coisa vinha. Muitas vezes, coisas que eu nem sabia como fazer, a coisa vinha. Porque nós temos um Deus criativo. E da nossa natureza é essa. É um Deus resolvedor, um Deus cuidador. Então, olha que importante a gente ver o trabalho profissional de José para a nossa história. E por último, né, quando José foi, né, virou segundo de Faraó, olha o que Faraó falou dele. Deus revelava todas as coisas para ele. E não havia ninguém tão criterioso e tão sábio. Olha só, criterioso e sábio. Será que vocês receberiam feedback dos seus patrões hoje, dizendo que você é criterioso no seu trabalho, que você é sábio no seu trabalho? José recebeu. Ele comandava meu palácio e todo o povo se sujeitava às suas ordens. Somente em relação ao meu trono eu era maior do que ele. E eu entreguei o comando de toda a terra do Egito para ele. Olha só, irmãos, como a fidelidade, quando a gente trabalha para o Senhor, como se fosse para o Senhor, nós entregamos o nosso melhor, Deus nos abençoa, e a gente pode virar o segundo da empresa, talvez o primeiro da empresa. E muitas vezes nós temos a nossa vida profissional de uma forma que não avança, que não desenvolve, mas por quê? Porque provavelmente a gente não está tendo o coração que José teve, de não olhar quem era o chefe dele, de não olhar qual era a situação dele. E note importante, quando a gente olha no contexto de José, a gente não vê na Bíblia ele fazendo culto no meio do café, ele orando antes, vamos fazer uma oração aqui com os irmãos. Ele não converteu o Egito. Faraó não se converteu. Então, muitas vezes a gente está medindo o nosso sucesso profissional, ou se nós estamos cumprindo a vontade de Deus, só com resultados espirituais do tipo, converteu ou não converteu, mas não. A vida de José salvou o povo judeu. Se ele não tivesse sido um bom profissional, ele não chegaria, não salvaria a família dele, ele não teria os filhos, não teria segurança, teria todo mundo morrido e acabou a igreja. Então, com uma vida profissional extremamente indicada e voltada para o Senhor, nós estamos aqui. Importante ver isso, e muitas vezes a gente pode estar frustrado. Sabe o que é? Eu não consigo pregar no meu trabalho. Faz uma boa entrega, faz um bom projeto.
algumas pessoas já me perguntaram, mas Janderson, como é que tu conseguiu resolver aquilo, cara? Não consegui. Eu falei, cara, eu vou te explicar, é bem complicado. Eu entrei no banheiro e pedi, Deus do céu, o Senhor é criativo, me dá uma resposta. Tá, e depois? Depois a resposta veio. Tipo, mas como? Não, eu sentei e tal, eu pesquisei uma coisa e bem na hora que eu pesquisei apareceu, mas foi Deus que me envolveu e me levou a trazer aquela experiência. Muitas vezes a estratégia de fazer alguma coisa vem do Senhor. Nós temos os nossos planos, mas Deus às vezes dá uma virada. Então é importante a gente considerar isso quando a gente está falando de fé e trabalho. Outra coisa importante, a gente tem um exemplo de outro profissional também bem novo, né? E esse profissional, antes de falar dele, eu queria falar só uma coisa importante. Quando a gente está falando sobre trabalho, a gente está imaginando que, nossa, mas é um trabalho importante. E olha só o que o William Perkins fala. A insignificância do trabalho não deprecia a qualidade do trabalho. Deus não olha a excelência do trabalho, mas sim o coração do trabalhador. Não importa o que você faça, não importa o que você faça, Deus está olhando o teu coração. E é tão importante isso, mas Janderson, eu não tenho uma profissão muito importante, eu sou o menor de todos lá dentro. Mas olha aqui um exemplo bem bacana também de um outro case de sucesso aí, profissional. Neemias. Vocês conhecem Neemias? Neemias foi responsável por erguer as muralhas de Jerusalém, que estavam derrubadas. E olha só o que ele era. Neemias era um simples copeiro do rei Artaxerxes e conseguiu favor e autoridade para reconstruir os muros de Jerusalém. A história conta que ele era um copeiro e ele estava super preocupado com Jerusalém, que estava destruído, os muros estavam derrubados. E ele, triste, entrou na presença do rei e o rei percebeu a tristeza dele. E perguntou, cara, o que está acontecendo? E ele contou a história para o rei. Ele falou, rei, me deixa lá reconstruir. Daí o rei, olha só, é um copeiro falando com o rei preocupado com o copeiro. Naquela época, reis não se preocupavam com ninguém. E um copeiro, porque para ele prestar atenção no copeiro, esse copeiro devia ser um ótimo copeiro. E o rei conversa com ele, e o rei falou, mas quanto tempo você precisa? Quando é que você vai voltar? Né? Se fosse um profissional meio ruim, não vai lá, vai arrumar muro, vai. Não, me serve muito mal aqui, prefiro que você vá construir muro. E o rei ainda pergunta, quando você vai voltar? E aí, mais uma coisa importante, ele fala para o rei, tudo bem, rei, eu vou, mas eu precisava de cartas para passar entre os governadores, e eu preciso de madeira, sabe o que é? Eu vou precisar reconstruir um muro, precisar de material. E o rei concedeu. Mas por que o rei concedeu? Porque era um profissional que trabalhava para aquele rei, e não era o rei dele, era um outro rei. Eles eram cativos. Era um profissional que se dedicava ao trabalho como quem trabalhava para Deus. E ele conseguiu o favor do rei. E ele conseguiu levar aí a reconstrução. Tá vendo? Então não importa o tamanho, importa o seu coração. Um simples copeiro, né, tá aqui hoje contando essa história para a gente. E por último exemplo que eu tenho aqui, e um dos mais proeminentes, voltando. A gente tem Daniel. Daniel é um exemplo maravilhoso de profissional, porque ele bem novinho foi pego, ele já era um cara que estudava, depois ele foi chamado, ele foi treinado pelos persas, lembra do jejum de Daniel? Ele sendo treinado, aprendendo, ele passou por 5 reis, ele passou por 5 reis babilônicos e mais 2 persas. Ou seja, se a gente pensar o Daniel como sendo um funcionário público, né? Ele passou por governo de esquerda, de direita, por tudo aquilo. E ele sempre foi colocado em posições desses reinados, em pelo menos 3. Ele foi quase um primeiro-ministro. E o que a gente percebe sobre Daniel? Leiam Daniel até o capítulo 6, que é fantástico. Mas quando a gente fala de Daniel na cova dos leões, todo mundo acha muito bonito a questão de que ele se salvou da cova dos leões. Mas olha aqui que interessante. Em Daniel 6, 3 a 5. Ora, Daniel se destacou tanto entre os seus supervisores, está vendo? 95%, não era os 5% aqui não, hein? Por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Vocês percebem isso? Olha o que a palavra está dizendo para nós. Ele tinha grandes qualidades. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com os 5%. Está vendo? Daniel foi perseguido não por causa do trabalho, queridos. Ele foi perseguido por 5%. Né? Muitas vezes a gente confunde isso, achando que a gente entra no nosso trabalho, começa a falar, começa a criticar as pessoas, em virtude da nossa fé,
E aí o patrão vai lá dar uma advertência, estou sendo perseguido. Não, criança. Daniel não foi perseguido no trabalho dele. Ele não falou, quando ele foi pego na casa dele. Os caras colocaram espia para ver ele orando lá na janela. Então Daniel não ficava lá na hora do trabalho fazendo esse tipo de coisa. Então, olha que importância. Daniel era um profissional fantástico e por isso ele atingiu os graus que ele atingiu. Então, o rei, lembra que quando o rei vai procurar Daniel, ele está triste, desesperado, porque ele amava Daniel. Falou, não vou perder esse profissional nunca. E daí, quando Daniel volta, Daniel retoma toda a sua postura no reino. Então, olha o valor, né? Nesses 3 casos. Esses 3 casos, para você profissional, são 3 casos que a gente deve se inspirar. Na questão da qualidade, do trabalho, de buscar as coisas. Então, extremamente importante a gente avaliar esses 3 casos de fé dos 95%. E eu acho importante também, quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando aqui da pessoa trabalhar para os outros, mas muitas vezes outras áreas da nossa vida também. Então, tem um filme que eu vou indicar para vocês, que chama-se Jornada pela Liberdade, ou Amazing Grace, que é de um político inglês que luta contra a escravidão na Europa. E ele era um cristão vocacionado. É fantástico esse vídeo, vocês devem assistir. E mostra como ele, sendo cristão dentro de um ambiente político, conseguiu mudar a realidade mundial em relação à liberdade aos escravos. Aqui, quando a gente está falando, agora voltando para a palavra, fala, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Então, isso você deve guardar no seu coração quando você for trabalhar na segunda-feira, né? Façam tudo de todo o coração. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Obrigado. Quando a gente está falando do nosso coração, a gente está falando do trabalho, e a gente lida nosso trabalho com o ministério integral, tudo que é feito seria feito por louvor e honra de Deus. Trabalhar sem murmurar ou reclamar, a gente investiria nosso tempo e nosso dinheiro para o nosso crescimento. Faríamos sempre o melhor. Agradaríamos a nossa liderança, nós seríamos o funcionário mais valioso. Quantas vezes você pergunta qual é o funcionário mais valioso da sua empresa? Se você é crente e não tem mais nenhum crente lá, você tinha que ser o cara. Porque você trabalha como trabalha para Deus. Teria os melhores salários, seria honrado e louvado, e talvez poderia até se tornar sócio da empresa. E esse é um pouco da minha realidade. Eu também, como profissional, né, desenvolvi minha carreira e até um ponto em que o meu chefe me chamou para ser o sócio dele. Então, assim, o quanto Deus pode honrar as nossas vidas em relacionado ao nosso trabalho. Se você é um profissional e vive o seu trabalho como um ministério de cristão integral, isso é uma boa notícia. Não vai faltar nenhum trabalho para você na nossa vida secular hoje. E eu pergunto aqui, quem tem empresários aqui, né? Se você contrataria pessoas assim. Quem contrataria funcionários assim? Amém? Amém? Queridos, voltando um pouco para nosso caso de empresas agora. Você é profissional e você que é empresário também é importante a gente saber que o nosso empresariado, o nosso trabalho, também é uma forma com que a gente pode agradar a Deus. É o nosso ministério de forma integral. Tem um livro bem interessante para todo empreendedor que eu recomendo aqui, que é Deus e o Mundo dos Negócios, que ele fala: uma companhia é um modo de compartilhar o pão. A palavra vem do latim com, que é comer junto, e pão, né? Repartir o pão, literalmente e figuramente, foi algo que foi praticado pelos primeiros cristãos em Jerusalém. Então, se a sua empresa hoje, etimologicamente, a sua empresa é como se fosse uma igreja. E é interessante eu falar sobre isso porque quando eu e a Paty, a gente estava como profissionais ainda, a gente sempre falava que um dia a gente ia ganhar uma grana e a gente pegaria isso e com essa grana a gente poderia trabalhar para o reino sem precisar mais nada, né? Nós sustentaríamos pelo reino e a gente poderia trabalhar no reino, poderia fazer tantas outras coisas. E quando a gente começou a empreender, né, quando a gente começou a viver esse ponto, ou seja, a gente começou a ver que muitas vezes a gente não é... Muitas vezes nós
somos egoístas em relação a como nós tratamos com os nossos sonhos. Porque a gente pensava muito em simplesmente ganhar dinheiro e aí, sem problema, vamos fazer alguma coisa para Deus e tudo mais. Só que eu queria mostrar uma foto para vocês que me traz muito temor. Esse aqui é o pessoal que trabalha na Size Bay. Hoje nós temos 32 pessoas, são 32 pessoas que hoje estão recebendo salário, que estão recebendo provisão. E muitas vezes, quando a gente pensa em ser empresários, a gente esquece desse chamado pastoral, muitas vezes, que nós temos. De suprir as pessoas, de dar um bom emprego para as pessoas, de poder trabalhar com essas pessoas. Nós temos um coração tão pequeno quando a gente não enxerga que, por mais que a gente possa fazer caridade, a gente tem tantas pessoas aqui fora procurando, precisando de emprego. E o que a gente poderia fazer? A gente poderia abrir um negócio. Quando eu penso, né, em que, poxa, se um dia minha empresa valer milhões, eu vender minha empresa para vender milhões, eu sempre pensei, nossa, se um dia acontecer isso, talvez eu vou trabalhar só para o reino. E Deus tocou no meu coração. Se tu vender tua empresa por milhões, faça uma outra empresa que vala bilhões, e em vez de ter 32 funcionários, talvez você vai ter 600, talvez você vai ter 1 milhão. O impacto que a igreja pode gerar com testemunho, com empregos, eu vejo pelo projeto aqui, a gente tem a nossa região aqui. Imagina quantos empregos a gente poderia gerar. E eu vejo o nosso coração hoje querendo fazer o seguinte: como é que eu posso contratar mais pessoas? Como é que eu posso dar um salário justo para as pessoas? O quanto a gente se alegrou quando a gente começou com a empresa e a cada novo passo da empresa a gente conseguia repartir um poueu mais. A gente conseguiu dar plano de saúde, depois a gente conseguiu dar um vale, e depois a gente conseguiu fazer alguma coisa. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a empresariar, eu reclamava das leis trabalhistas, né? E falava assim, nossa, mas essas leis trabalhistas são muito injustas, dão muitos benefícios, e como é que eu vou fazer isso? E aí, lembra que o pastor falou do dízimo? Do tempo da lei? A lei trabalhista é o mínimo que um coração máximo de um empreendedor pode dar. Nós vivemos mais no tempo da lei, então nós temos que... O que mais? No tempo da graça, como é que eu posso oferecer graça para os meus funcionários? Como é que eu posso gerar mais riqueza para eles? Como eu posso trabalhar nesse sentido? Então, queridos, é importantíssimo quando a gente olha para as nossas empresas, quando nós olhamos para o nosso trabalho, será que nós estamos realmente, a gente está realmente fazendo a vontade de Deus? A Bíblia fala, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, que o nosso coração possa estar trabalhando nisso, esforçar para ter uma vida tranquila, cuidar dos nossos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos. As pessoas estão vendo e elas vão ver o resultado, o fruto do nosso trabalho. Amém? Terminando aqui, tem essa frase do Paul Stevens que fala: a integridade e a excelência com que exercemos o nosso trabalho é parte de um testemunho da palavra de Deus em ações e palavras. Então, o nosso testemunho de Deus, o nosso ministério integral, ele está muito focado na qualidade, na excelência, na integridade, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente demonstra para os nossos chefes, na forma como nós tratamos os nossos funcionários. Será que a tua empresa é uma igreja, do ponto de vista? Será que o teu funcionário vai encontrar paz lá dentro? Será que ele vai encontrar apoio? Será que ele vai encontrar uma admoestação com amor? Será que você vai suprir as necessidades dele? Você vai acolher quando ele tiver problema? Irmãos, pela graça de Deus, durante essa pandemia, eu vi o quanto a nossa empresa conseguiu proteger essas pessoas. Foram 32 pessoas que dormiram a noite tranquilas, que a gente se comprometeu, falando, não, vai estar aqui. Quando a gente fala dos funcionários, de benefícios que a gente pode oferecer para eles tiveram uma vida tranquila, eles olharam e falaram assim, nossa, em paz. A gente sabe que muitas coisas podem acontecer, a gente sabe que a nossa vida é cheia de surpresas, mas se o nosso coração estiver em Deus, se nós quisermos fazer a coisa certa, se nós honrarmos a Deus, honrarmos as leis, pagarmos os nossos impostos, eu sei que muitas vezes você pode pensar, mas se eu fizer isso, daí não vai ter empresa. Se eu pagar meus impostos certinho, não vai ter empresa. Mas sabe o que a Bíblia fala, gente?
que a Bíblia fala se você, por exemplo, quando você deixa de pagar os benefícios para o teu colaborador, a Bíblia fala o seguinte: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Lembra de Efésios 6:9. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é o de vocês e está nos céus. Vejam os salários dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e os que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Se você hoje não está pagando lá o teu funcionário, se tu não está registrando ele, muitas vezes aquela necessidade que ele vai ter numa hora de aflição, ele vai orar para Deus e falar assim: Senhor, e Deus vai ouvir assim: cadê? Né? E eu sei que uma das coisas que mais mudou na nossa vida, tanto minha quanto da Paty, foi que a gente teve a gente definiu algo na nossa vida como empresários. A gente sempre vai pagar todos os impostos, ok? Mas tudo aquilo que é direito do funcionário, a gente vai pagar e registrar. Porque se amanhã acontecer uma comoção na economia, se amanhã a empresa fechar, todos os direitos que os funcionários têm estão reservados. A gente pensou: Senhor, a gente não pode se apropriar daquele valor que não é nosso. Então, isso fez com que a gente tivesse uma nova postura. E é tão engraçado quando a gente recebe um feedback de um funcionário nosso. Às vezes vem pedir algum conselho para nós. Do tipo: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. O meu marido está procurando emprego, e aí o pessoal fez um contrato com eles, eu queria que tu lesse para mim. Aí hoje uma vez a gente ouviu uma funcionária falar para a gente assim: o patrão deles lá não é igual vocês aqui. A gente tem que ler tudo e anotar tudo que o cara fala. Que a nossa palavra como empresários, que a nossa vida como empresários possa refletir a vida de Deus. Que nossas empresas possam ser criativas, que as nossas empresas possam cuidar bem das pessoas, que as nossas empresas possam ser conhecidas pelo amor de Deus, através da forma como a gente entrega os nossos produtos, entrega os nossos serviços e cuida dos nossos funcionários. Da forma como a gente trata os nossos credores. Mesmo que você tenha dívidas, converse com o seu credor, mostre para ele o quanto que você está comprometido com ele. Encerrando, irmãos, eu queria que vocês agora, se vocês pudessem levantar agora, e fechar seus olhos por um momento. A gente está falando que o nosso trabalho é o nosso ministério integral. E que o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos como empregados, como empreendedores, como chefes de empresa, como políticos, como funcionários públicos, nós não devemos fazer para outra pessoa senão para Deus. Então eu gostaria que agora você, com seus olhos fechados, refletissem sobre o seu trabalho hoje. Se você é um empregado, eu gostaria que você lembrasse. Se você está murmurando, se no dia do seu trabalho você tem falado mal do seu chefe, você tem reclamado do seu salário, se você tem reclamado do seu dia a dia de emprego, se você não tem se alegrado com o seu emprego, se você tem falado mal do seu chefe ou falado mal do colega do lado, eu queria que nesse momento você conseguisse tirar a imagem do seu chefe e colocasse a imagem de Jesus no lugar. Tire a imagem do seu funcionário, tire a imagem do seu colega de trabalho e coloque Jesus nessa imagem. A Bíblia nos fala que a gente tem que trabalhar como se trabalhasse para Deus. Então eu peço que vocês possam avaliar agora e do fundo do coração, que o Espírito Santo possa trazer um arrependimento para vocês. Porque não foi a seu chefe que você ofendeu, foi a Deus. Não foi a seu colega de trabalho que muitas vezes você ofendeu, foi a Deus. Da mesma forma, se você é um empreendedor, um empresário, alguém que presta contas, e se você não está bem em relação às tuas contas, aos teus credores, a gente sabe que dificuldades acontecem. E a gente sabe que Deus é o Deus do impossível. Mas eu queria que você agora lembrasse dos teus credores, lembrasse se você está devendo a alguém, e assumisse um compromisso hoje com Deus, de resolver essa situação. Não estou falando de você não ter dinheiro e acertar, mas conversar com Ele. Mostrar a tua boa vontade, mostrar a dificuldade que você está passando. É importante você pensar assim, porque essa é a natureza de Deus. E se você tem algum funcionário, alguma pessoa com quem você trabalha, que você de alguma forma você não foi justo com essa pessoa,
se de alguma forma você não foi correto na forma do pagamento, da forma da rescisão, se tem alguma pendência com alguma pessoa, que nesse momento você venha colocar essa pessoa no coração agora. E eu desafio você, aqui nessa semana, você possa procurar essa pessoa e acertar com ela. Porque não é contra ela que você tem um problema, mas é contra Deus. Amém? Vamos orar agora, irmãos, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te pedir, Deus, que nesse momento o Senhor venha estar trabalhando, Senhor, no coração de cada um dos nossos irmãos, Pai. Senhor Deus, venha agora estar trazendo, revelando ao coração, Senhor Deus amado, qualquer situação que possa estar sendo, Senhor, um impeditivo, Pai, do crescimento profissional, do crescimento das empresas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, por favor, Pai, destaca, Senhor Deus amado, nesse coração, Pai. Faz aparecer, faz emergir, Senhor, situações, questões. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que a Tua graça possa atingir, Senhor, a vida de cada um, Pai. Se nós não estamos sendo corretos no nosso trabalho, Pai, se nós não estamos entregando o nosso melhor, Pai, se o nosso trabalho, a gente não consegue olhar para ele e ver que foi bom, Pai, que o nosso coração possa se arrepender, Senhor, porque a gente não está manifestando, Deus, a Tua natureza. Se nós estamos sendo displicentes, preguiçosos, Pai, se nós estamos levando, Senhor Deus amado, a nossa vida profissional, Pai, de forma não intencional, Pai, que o Senhor possa estar trabalhando os nossos corações agora, Pai. Levantando, Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, as nossas vidas, Pai. E Deus, em nome de Jesus, eu te oro, Senhor, que o Senhor dê uma unção especial, Pai, para os empresários dessa igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eles possam ter coragem, Senhor Deus amado. Que o Senhor possa encher o espírito deles de coragem, Pai, de pagar as coisas corretamente, Senhor Deus amado. De buscar, Senhor Deus amado, conserto, Senhor Deus amado, com as pessoas com quem eles têm falhado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz coragem em nós, Pai, traz a coragem para poder, Senhor Deus amado, fazer aquilo que muitas vezes temos medo, Pai, porque achamos que não vai dar certo, ou que não vai pagar, ou que vai faltar dinheiro, Pai. Que o nosso coração, Senhor Deus amado, possa estar, Senhor, confiante em Ti, Senhor, que quando nós fizemos o nosso trabalho, como quem faz para Ti, o Senhor vai nos honrar, Senhor. Como o Senhor honrou José, como o Senhor honrou Neemias, como o Senhor honrou Daniel, como o Senhor honrou tantos outros irmãos, Pai. Durante toda a história, Pai, que o Senhor vai, Senhor Deus amado, prover, Senhor. E também oro, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar criando no coração de muitas pessoas aqui, Senhor Deus amado, nessa igreja, Pai. Um coração, Senhor Deus amado, de empreender, Senhor. De tentar, Senhor Deus amado, dar emprego, Senhor, da vida, da honra, Senhor Deus amado, da dignidade para as pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, desperta, Senhor Deus amado, em nossos corações um dos Teus atributos, Pai. Que é o atributo, Senhor, do empreendedorismo, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus amado, ser utilizados, Pai, para abençoar vidas, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Queridos, esses aqui são 3 livros que eu usei como base, que lastreiam. Se você é empregado, leia do Timothy Keller, Fé e Trabalho, Como Integrar. Se você é empreendedor, Deus e o Mundo dos Negócios, onde ele vai trazer uma visão bem clara para você sobre o chamado, o ministério, e Negócios à Luz da Bíblia, que vai te ajudar a colocar a sua casa em ordem na sua empresa, tá bom? Espero que com essa pregação a gente possa avançar e conquistar o mundo e abençoar as pessoas, amém? Amém.